Oi, gente, bom dia, né? Porque tá de manhã e eu vim aqui tomar meu café e Padilha tá falando aqui comigo uma coisa, né? Que eu não gosto de vir falar às vezes essas coisas, mas ela tá aqui, ó. Então, como eu confio muito na minha espiritualidade, eu não passo por cima deles, né? Porque eles me ajudam, me intuem, né? Me direcionam o que realmente tem que fazer. Então, como esse canal do YouTube aqui é conselhos da minha espiritualidade, e a minha Padilha faz parte da minha espiritualidade, eu vim aqui falar com vocês. O que acontece? Tem muita gente falando de inimigo, né? Ah, porque o inimigo isso, porque o inimigo aquilo. Gente, pelo amor de Deus, a Padilha fala, o inimigo, meu amor, só vai meter a mão na sua vida se você estiver na mesma vibração que ele. Só, tá? Ela tá falando aqui pra gente parar de prestar atenção no inimigo que a gente, né, tanto vê, né, e olhar para você mesmo, porque a gente mesmo, né, é o nosso pior inimigo. Ela fala, dá uma olhadinha pro seu interno e vê as suas atitudes, né, as suas atitudes que baixam a sua vibração, os seus pensamentos que baixam a sua vibração, os sentimentos negativos que você anda tendo que baixam a sua vibração. Isso sim é seu inimigo e não as pessoas à sua volta. Então a Padilha fala, não existe inimigo à volta que pode fazer tanto mal a gente quanto nós mesmos. Então ela fala pra gente parar de ficar focando no tal inimigo que a gente imagina. Ela fala um inimigo às vezes até imaginário, né? Não se preocupa com o outro lá de fora, o que você está fazendo, está deixando de fazer. Se preocupa com o que você tem feito, né? O que você tem deixado de fazer. Isso que ela pede, vamos olhar para dentro da gente, né? Reconhecer as nossas sombras, porque todos nós somos sombras e luz, né? Depende o que você alimenta mais. As suas atitudes. O problema, ela fala que a gente espera muito do outro, cria expectativa em relação ao outro, e quando o outro não responde aquelas expectativas, né, que a gente criou, o outro não presta. O outro não é bom, o outro é o inimigo, o outro é isso, o outro aquilo. E outra coisa, as pessoas não têm que fazer nada que a gente quer. Não tem necessidade. Aprenda a dizer não. Você não tem que ficar tentando agradar todo mundo à sua volta para você ser aceito. A primeira pessoa a aceitar você tem que ser você mesmo. Ela fala aqui que tem muita gente aí falando de inimigo, mas na hora, né, de ir dentro da macumba para procurar perna de calça, a macumba não é inimigo, né? Lá dentro, o Exu, a Pombagira não é inimigo, né? Porque os outros, esses, não tô falando generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque eu gosto do evangelho também. Mas tem muita gente que se diz evangélicos, né? Mas quando é para arrumar macho, entra dentro da macumba. Para fazer pedido para Pombagira, para Exu, e depois vem falar que eles são demônios? Não, eu não aceito isso, e Padilha fala também que não aceita. Tá? Ela tá falando aqui, presta mais atenção nas suas atitudes, no que você tem pensado, no que você tem sentido, para depois você reclamar do inimigo à sua volta. Porque se o inimigo tá tendo poder para te atingir, é porque você tá em baixa vibração, né? Então você precisa, né, se reavaliar, né, lapidar sua conduta moral, seu caráter, né, para depois você vir falar de inimigo externo, né? Porque se você não fizer isso em relação a você, qualquer inimigo de fora vai te atingir. Não tem necessidade de você ficar preocupada com o externo se você não está, se você está cuidando do seu interno. Cuida do seu interno, né? Das suas sombras, né? Equilibra elas com a sua luz. Tenta não dar tanto poder às suas sombras, né? A minha também, que isso daqui também serve também para mim, porque tem muita gente preocupada com o outro, né? O que o outro tem poder, o que o outro pode fazer, o que o outro pode conseguir, e esquece de olhar para dentro. Gente, e esse sentimento de inveja horroroso que a gente sente? De querer competir com o outro, que não tá nem aí pra gente. Tem um monte de gente que fica tentando competir, querendo aparecer mais que o outro. Isso daí, ó, sentimento de baixa vibração. Ciúme é sentimento de baixa vibração, né? Inveja, rancor, orgulho, ego, né? Ferido. Isso tudo é sentimento de baixa vibração. Se a gente não aprender a trabalhar esses sentimentos dentro da gente, a gente vai cair e qualquer inimigo de fora vai interferir na nossa vibração energética. Então, não tente culpar o inimigo porque sua vida tá horrível.
tem que desculpar você que deixa o inimigo ter poder para mexer na sua vida. Então a gente tem que, né, prestar mais atenção nos nossos sentimentos negativos. Ela fala, não é que a gente não vai sentir os sentimentos negativos, jamais. A gente é imperfeito e a gente é dualidade. A gente vai ter esses sentimentos negativos, o que não podemos é alimentá-los. Então, gente, vamos prestar mais atenção no que a gente anda sentindo, no que a gente anda pensando. E não fica querendo competir com a vida do colega, né? Vamos olhar para a nossa vida. Porque enquanto você gasta, né, tempo para olhar para a vida da pessoa, como a pessoa tá, você tá perdendo, né, energia para tomar conta da sua vida. Enquanto você não se cuida, não faz as coisas por você, tá lá o inimigo dominando a tua vida, porque você tá mais preocupado com o que ele tá fazendo do que com o que você tá fazendo. E muita gente, ela fala aqui que é muita gente que tem inimigo imaginário, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos focar na gente, né? Ela fala que seu inimigo, né, no caso, nosso inimigo, é a gente mesmo. Sabe por quê? Porque a gente não trabalha o nosso amor próprio. A gente não trabalha a nossa autoestima, a gente fica esperando o outro nos valorizar, a gente fica esperando o outro nos respeitar. E isso tem que vir primeiro da gente, não do outro. Então, enquanto você esperar o outro, te respeitar, esperar o outro te valorizar, você nunca vai sair do lugar. Então, você tem que se respeitar, você tem que se valorizar, né? Você tem que cultivar seu amor próprio, você tem que cultivar sua autoestima, você tem que fazer essa luzinha aí que está dentro de você brilhar mais do que nunca. Não se preocupa se a colega do lado ou o colega do lado está brilhando. A luz do outro não vai interferir no brilho da sua. E se você tiver oportunidade, ajude a acender a luz do outro também. Porque aqui a gente tá para um ajudar o outro, é um coletivo. O universo é uno, gente. É uno em partículas individuais. Então, se a gente se ajudar e ajudar a outra pessoa, a gente, num total, é um universo só. Tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo no mesmo barco. É um ajudando o outro a se evoluir, a brilhar. E no final vai estar um mundo todo brilhando, entendeu? Então não tem que se preocupar quem está brilhando mais. Faça a sua parte, né? Acenda a sua luzinha dentro de você. Se tiver oportunidade, ajude o colega do lado a acender a luzinha dele. E no final vai estar todo mundo brilhando. Não tem que ficar se preocupando quem brilha mais. Até porque somos pessoas diferentes, né? Somos um, mas em partículas diferentes. Então não tem que ficar se preocupando com se fulano tá brilhando mais, se fulano tá aparecendo mais. Não fica. Cada um tá numa escala, né? Numa escadazinha de evolução. O colega tá lá atrás, mas tem outro colega que tá na frente. Ninguém vai estar na mesma escadinha. Então, o que a gente puder fazer, né, para ajudar o colega lá de trás, a gente pode fazer. Não deixar de evoluir para poder carregar o outro nas costas, não é isso, entendeu? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da gente, para depois a gente cuidar, né, de quem tá à nossa volta. Mas a gente não precisa deixar de cuidar do outro, porque cuidar do outro não apaga o nosso brilho. Não evita a nossa evolução. Então ela pede, para de ficar preocupado com as pessoas à volta que você sabe que não gosta de você, com as pessoas à volta que quer, né, ver você estagnada, né, estagnado. Não se preocupa com você, né? Brilhe, menina, acenda esse amor próprio, evolua sua autoestima e esquece terceiros e pessoas no externo. Se preocupe com você, com o seu interno, porque quanto mais você brilha, quanto mais você evolui, mas você vai poder, né, compartilhar essa luz, essa evolução com as pessoas à sua volta. Então você não precisa ficar preocupada com os inimigos externos, porque o pior inimigo é você mesmo. Então a gente tem que evoluir, né, lutar contra a nossa própria sombra, né, e entender elas também, porque a gente entendendo a nossa sombra, quais são, a gente começa a aprender a dominá-las, e elas não vai, né, tirar a gente do nosso eixo. Ela não tirando a gente do nosso eixo, a gente vai evoluir as nossas virtudes, e elas vão estar tão em evidências que inimigo nenhum vai poder interferir na gente, nem a gente mesmo com as nossas imperfeições. Tá bom, galera? Esse foi o recadinho da Padilha para vocês no dia de hoje, tá? Esquece o inimigo externo, preste atenção no seu inimigo interno, que ele é o único que pode fazer mal para você. Gratidão.